tarde. Tudo bem? Boa tarde. Então, vamos dar sequência aí a nossa análise aí de advogado do século XXI, né? Até porque a advocacia ela é compreendida com o conhecimento e com a gestão. E para escrever bem e falar bem é essencial a leitura, né? E principalmente a gente entender o habitat que a gente se encontra. Então, hoje tem mais 4 textos aí que alguns colegas vão explicar, vão resumir o que entenderam, para que a gente facilite um pouco a compreensão desse mercado de trabalho tumultuado aí que a gente habita. Mas antes disso, eu só queria apresentar para vocês alguns novos integrantes da equipe aí, essa nossa primeira reunião, ainda que é virtual. Daí eu passo a palavra para eles falarem rapidinho aí como que tem sido a experiência aí na Farraxa de Castro. Então, pelo que eu vejo aqui, o primeiro seria o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique é advogado, acabou de tirar o título de mestre pela Universidade Federal do Paraná, já trabalhou em outros escritórios. Está com a palavra aí, Pedro. Obrigado, doutor Tuco. Até agora está sendo um prazer trabalhar aqui com vocês, e tanto de aprendizado quanto de conhecimento, conhecendo novos colegas, da matéria que a gente está trabalhando, as oportunidades que o escritório está me propiciando. Então, só tenho a agradecer até agora, e essa iniciativa do Clube do Livro, achei genial e estou aproveitando bastante. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. A gente que agradece aí, bem-vindo. Eu estou vendo o Francisco aí, não sei se a Yasmin está presente, Francisco. Eu não sei, doutor Tuco, acho que ela não foi incluída no grupo, pelo que eu estava vendo até. Vamos colocar ela aqui. Bom, dos novos integrantes aí, para a gente dar sequência, então, e não conhecia ainda presencialmente, só virtual, tem conosco o Guilherme Fernandes, que está cuidando aí da unidade de Brasília. É um desafio para a Farraxa de Castro, é um projeto novo, é uma evolução. Guilherme, está nos ouvindo? Está nos vendo? Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo, Então, sim. Guilherme. Obrigado. É o primeiro encontro aí desse clube de livros, né? Eu também estou muito feliz de estar participando e vamos acompanhando para ver como é que vão ser os próximos, para conhecer direitinho e tudo. E fico muito feliz em participar aí desse grupo da Farraxa de Castro e estou muito feliz e realizado aqui. Está muito quente em Brasília, não? Tá, esses dias está um calorão enorme aqui. É. Então, bem-vindo aí a nós. Oi. Até se me permite, como o tema que eu vou falar é o último e trata justamente da advocacia nos tribunais superiores, então nada mais adequado aqui do que eu convidar o Guilherme para a gente expor em conjunto, né? Dá tempo aí da gente combinar para a próxima reunião, tudo, né? Mas ninguém melhor do que você aí para explorar esse tema conosco. Não, com certeza, vamos abordar assim. Legal. É ótimo. O Paulo está conosco aqui ou não? Paulo Coxa Branca? Bom, acho que não está. Bom, o Paulo tem aquele ditado, bom filho a casa torna, né? Então tá aqui O Paulo conosco. está entrando. Está entrando? É que Coxa Paulo Branca, tá entrando. Coxa Branca sempre está em segundo, terceiro, Coxa quarto Branca lugar. atrasa, né? Então tá fora o Paulo, o Pedro, que está conosco aqui. Carlos Henrique está presente ou não? Para se apresentar. E esses estagiários. Então, assim,
Vamos dar sequência aos textos, né? E declarar bem-vindo aí o Paulo, a gente já conhecia, a Yasmin está conosco, o Carlos Henrique está acompanhando da controladoria, bem-vindo a todos aí, espero que aproveitem. E não sei pela ordem quem seria o primeiro texto, qual que é a temática, Vanessa? Então, boa tarde a todos, né? Para quem está acompanhando pela primeira vez, a gente está trabalhando o livro O Advogado do Século XXI, esse aqui, que é do José Roberto de Castro Neves e do Rony Duarte. A gente, a última sessão, né, nosso último encontro, fizemos alguns textos e agora, hoje, faremos outros textos. Hoje, a primeira pessoa que vai falar para nós é o Solon, e o Solon vai tratar de um tema bem importante, que é o processo judicial eletrônico. No livro, esse tema foi tratado pela doutora Fernanda Medina Pantoja, que é da Tavares Advogados. Então, já vou passar aí a palavra direto para o Solon. Boa tarde, pessoal. É um prazer poder contribuir com o debate acadêmico aqui nesse escritório Farrache de Castro. E com relação ao ensaio Processo Judicial Eletrônico, ele foi elaborado, né, como dito pela doutora Vanessa, foi elaborado pela doutora Fernanda Medina Pantoja, e ela é doutora e mestre em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E em sua trajetória acadêmica, ela também foi pesquisadora visitante na Universidade de Cambridge e na Queen Mary University of London, em 2013. A autora, então, possui uma vasta experiência profissional em escritórios como Valde Advogados Associados, escritório de advocacia Sérgio Bermudes, e atualmente ela é sócia do escritório Tavares Advogados. Esse breve resumo, né, dispensa maiores apresentações sobre a relevância do ensaio, que é fruto de uma ampla experiência profissional aliada a uma longa trajetória acadêmica da autora. Com relação ao tema, a autora inicia o seu ensaio descrevendo como que era a sistemática adotada para recorrer de uma decisão interlocutória na era dos autos físicos, em que o Código de Processo Civil de 1973, o Código Buzzait, ele exigia a juntada de inúmeras peças obrigatórias do processo originário logo no ato de interposição do agravo do instrumento diretamente no Tribunal Estadual. Nessa breve introdução do tema, eu acredito que os advogados mais experientes certamente se recordam, né, da imagem dos seus estagiários, inclusive eu era um deles, correndo pelos corredores do tribunal com carrinhos carregados de recursos e papéis, em que havia uma enorme preocupação com o deslocamento e o horário, justamente em razão do risco que tinha de perder um prazo exclusivamente por conta de fatores alheios ao exercício da advocacia, propriamente dita, né? Então, hoje essa é uma imagem dissociada do contexto atual do Poder Judiciário, que hoje conta com um processo eletrônico que veio para facilitar o dia a dia da atividade jurisdicional do Estado e de todos os envolvidos nos processos judiciais. Em seguida, a autora discorre também sobre as mudanças decorrentes do advento do processo eletrônico, em que, atualmente, nós podemos citar a prática de inúmeros atos que podem ser praticados em qualquer horário do dia e da noite, em qualquer lugar do mundo, desde que haja acesso a um computador, à internet e aos meios de identificação do usuário, e a uniformização do horário de protocolo das petições, o que hoje possibilita a atuação dos advogados em outros estados da federação sem precisar de deslocamento ou da contratação de correspondentes. Em contrapartida, a prestação jurisdicional se tornou muito mais rápida e efetiva, porque foram superados todos aqueles entraves que a gente tinha com o processo físico, em que se perdia muito tempo com o translado de papel e que demandava uma atuação humana e custava tempo para todos os envolvidos no processo judicial. Inclusive, nesse ponto, a autora esclarece que, apesar do aumento dos gastos orçamentários da administração pública com informática, a virtualização dos processos também representa uma economia para o Poder Judiciário, na medida em que foram reduzidos os custos com a mão de obra, impressões, autenticação de cópias, materiais de escritório para costurar volumes de cada processo, o que hoje nem se imagina, além, obviamente, do espaço físico que era necessário para armazenamento desses processos nas varas e nos gabinetes dos órgãos judiciários. Além desses fatores de grande relevância, outras ferramentas tecnológicas também foram destacadas pela autora, como, por exemplo, a utilização da videoconferência para a realização de audiências e julgamentos, o que otimizou de sobremaneira o tempo dos operadores do direito, que não precisam mais ficar se deslocando até os órgãos do Poder Judiciário para comparecer a esses atos que são obrigatórios e são solenes. Então, por fim, o acesso à informação pelo meio virtual também assegura uma maior transparência dos órgãos públicos na administração da justiça,
pois as informações referentes a orçamentos, nomeação de funcionários e produtividade, elas são facilmente organizadas, compiladas e analisadas, o que é fundamental para o aperfeiçoamento da máquina jurisdicional do Estado. Depois dessa análise prática, né, a respeito das ferramentas tecnológicas, a autora fez um breve desenvolvimento a respeito das normas que foram introduzidas no ordenamento jurídico para viabilizar justamente essa virtualização dos processos, em que houve um destaque para a possibilidade de protocolos através de fax, em 1999, a Lei dos Juizados Especiais Federais, em 2001, a regulamentação da penhora online, a partir de 2006, e, por fim, a Lei 11.419, de 2006, que regulamentou a informatização do Poder Judiciário e alterou inúmeros dispositivos do Código de Processo Civil de 1973, cujas alterações foram mantidas no Código de Processo Civil de 2015. Por fim, a autora também destacou a importância do processo eletrônico para a adaptação do Poder Judiciário aos efeitos sociais desencadeados pela pandemia do coronavírus, em que houve um aumento considerável na judicialização de conflitos que demandavam uma resposta rápida do Estado, justamente porque era um reflexo, né, dessas desconformidades e dessas inconsistências e desses protocolos de proteção à própria coletividade. Então, nesse período que ainda é recente, né, passou a ser admitida, por exemplo, a citação por meio eletrônico, através de aplicativos de mensagem eletrônica instantânea, o que também facilitou a tramitação célere dos processos judiciais. Em sua conclusão, a autora apresentou ainda os desafios que precisam ser superados na nossa evolução tecnológica, dentre os quais o maior destaque foi para a falta de padronização dos sistemas de gestão de processo, o que, inclusive, é muito alvo de crítica, né, pelos operadores do direito, porque nós, do modo geral, somos obrigados a nos capacitarmos para utilizar os mais variados sistemas eletrônicos, justamente para que a atuação profissional seja mantida com os mais altos padrões de qualidade. A matéria em questão, né, a unificação dos sistemas de gestão de processo, ela foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, mas ainda há diversas plataformas sendo utilizadas nos 91 tribunais existentes no Brasil, o que merece muita atenção no futuro próximo. Além dessa necessidade, de certa forma, urgente, outro ponto abordado foi a utilização de ferramentas de inteligência artificial, que podem ser implementadas em escritórios de advocacia e órgãos do Poder Judiciário para a automatização de ações inerentes ao ofício dos juristas. Ainda assim, para a adequação dessa ferramenta às necessidades do Poder Judiciário, é imprescindível aprofundar a discussão sobre a regulamentação e os limites para essa utilização da inteligência artificial, justamente para superar os riscos e os impactos da inteligência artificial no meio jurídico. Portanto, é evidente, né, que o conhecimento sobre as funcionalidades do processo eletrônico fazem parte hoje da atuação profissional do advogado do século XXI, porque nós devemos dedicar a nossa atenção para as vantagens e desvantagens da virtualização processual, justamente para utilizar a ferramenta e o sistema eletrônico da melhor maneira possível para o nosso dia a dia e para os interesses dos nossos clientes. Até porque o processo eletrônico ele facilita muito a rotina de trabalho do advogado e de todos os operadores do direito, e essa é uma ferramenta que traz benefícios para toda a coletividade, que possui agora um instrumento de otimização da atividade jurisdicional que muito contribui para o acesso à justiça de maneira rápida e transparente. Obrigado. Eu queria agradecer a exposição do Solon e só dizer para vocês que quem viveu no passado sabe o que é adrenalina de sair 15, o Léo já está dando risada, 15 minutos antes para protocolar um prazo, isso não existe mais. Mas, em compensação, o fato do processo eletrônico dar o acesso a todos também ajuda muito, porque antigamente existia uma dificuldade em ter acesso aos despachos. Então, hoje em dia, a gente sabe que tem uma isonomia, que todo mundo consegue acessar ao mesmo tempo, né, Solon? Isso é muito importante. Antigamente, o processo estava concluído, você não conseguia saber o que o juiz estava despachando. E também uma questão que eu acho interessante colocar só é a diferença que a gente tem entre as regiões e entre as possibilidades dos advogados. Isso eu acho importante, que isso ficou muito claro, né? A gente trabalha, talvez, um segmento que todo mundo tem o acesso à internet, o acesso aos mecanismos, mas o Brasil é muito grande. Então, o processo eletrônico ele é muito bom para todos, traz muita inovação, traz muita facilidade, mas a gente tem que lembrar que em alguns lugares do Brasil ainda existe a dificuldade em ter o próprio maquinário para poder fazer esse acesso, né? Então, acho que um dos desafios é a gente conseguir implementar o processo
de forma, o acesso para todos, né, no país inteiro. Não sei se o Tuco quer colocar alguma coisa. Não, só colocar aqui para... Todos são mais novos aqui para repensar, né? Essa questão de sair 15 minutos antes não era bem assim, né? Na minha época, a gente já pedia para alguém ficar dentro do fórum, porque podia parar no trânsito, alguém ficava, ó, sai às 5 do escritório e fica dentro do fórum que eu estou chegando com a mala, né? Enfim, hoje não existe isso. E daí, essa é uma questão. Outra, semana passada, eu fiz uma audiência com o Pedro, que hoje está colando grau na OAB, por isso que não está conosco, né? Está pegando a OAB. E chegou na audiência, era encerramento da instrução, só uma testemunha. Até o advogado da parte contrária tinha sido meu professor na graduação, na Unicuritiba. Daí, o juiz abriu prazo para alegações finais e ele, como réu, pediu prazo sucessivo. Ora, com o processo eletrônico não existe mais isso. A origem do processo do prazo sucessivo, ao meu modo de ver, né, uma delas é que se tinha que ter o processo em carga, o processo era físico, levava para o autor, levava para o réu, tal, dentre outras teorias jurídicas, né? Tem que falar o autor, tem que falar o réu, enfim, tem entendimentos para todos, mas hoje com o processo eletrônico, o juiz deu um prazo igual para ambos, né? Ou seja, buscando o tempo razoável do processo, na ótica do juiz, prevaleceu esse, não, é prazo comum, 15 dias. Ou seja, você como réu muda toda a tua estratégia também, né? Que antigamente era mais fácil você fazer alegações finais que você rebatia do autor, né? Hoje essa questão de princípio da razoabilidade do processo e tudo mais, essas questões ficam prejudicadas, ainda que tem alguns processualistas que têm entendimento para os dois lados. Era só uma percepção dessa transformação aí. Já falei muito, obrigado. Bom, então vamos dar seguimento aqui aos trabalhos e a gente vai ter agora um texto que chama Prática para Contencioso, Advocacia do Século XXI. E esse texto, ele é do próprio organizador, né? O José Roberto de Castro Neves, que trabalha no escritório Ferro, Castro Neves, Daltro e Gomide Advogados. E quem vai falar sobre esse texto é o Pedro. Será que é o Pedro? Não sou eu, no caso. Não é você, Pedro Henrique? Não, é o outro Pedro. O outro Pedro que está na OAB, Tuco? A gente acabou reduzindo o tempo para 4 textos, porque coincidiu do Pedro estar colando grau na OAB. Né? Então, vamos passar para o próximo, então, o Pedro fica para a próxima, que o próximo texto, então, é a Revolução da Brevidade, e é do Luiz Gustavo Bichara, da Bichara Advogados, e quem vai conversar com a gente é o Emanuel. Emanuel, a palavra é tua. Oi, boa tarde, pessoal. Todos conseguem me ouvir bem? Eu gostaria de iniciar agradecendo a palavra, doutora Vanessa, e como eu tenho iniciado todas as últimas exposições, eu gostaria de agradecer a doutora Vanessa, ao doutor Tuco, a Dani, por nos proporcionar esses debates tão ricos e intensos no clube do livro, que propiciam tanto crescimento profissional a todos nós. O texto que eu fiquei responsável pela exposição foi o texto do Dr. Luiz Gustavo Bichara, sobre a Revolução da Brevidade. E neste texto ele inicia afirmando sobre a cultura enraizada no meio jurídico de que havia que um advogado bom devia saber escrever difícil, devia escrever difícil. Então, um exemplo disso a gente viu em petições com linguagem extremamente rebuscada, demasiadamente grandes, e até um exemplo para ilustrar isso que o autor traz no início de sua exposição é o voto do ministro Eros Grau no julgamento da Lei de Biossegurança pela STF em 2008. O voto do ministro contava com 521 páginas. Então, isso corrobora com a morosidade do judiciário, com os processos se alongando demais. E a Revolução da Brevidade vem justamente para confrontar essa necessidade do advogado escrever uma linguagem rebuscada, escrever de maneira longa. E ela faz até é possível fazer um paralelo com o tema abordado pelo Dr. Tuco no último encontro, que foi escrito pelo Dr. Francisco Antunes Maciel Mesmich, e é o tema do menos é mais.
acredito que o paralelo entre esses dois temas seja muito interessante, porque a Revolução da Brevidade visa justamente transformar a linguagem no meio jurídico algo mais conciso, algo mais claro, de modo que, inclusive, um dos temas abordados pelo autor foi a afirmação do ministro Barroso de que as petições deviam ter limite máximo de 20 laudas. Então, a discussão sobre a Revolução da Brevidade recai também no tema abordado pelo Dr. Tuco na semana passada. E até um ponto que o autor traz na sua exposição faz um paralelo com a física, que ele afirma que a teoria da relatividade de Albert Einstein foi exposta em uma página. Então, por que nós precisamos de votos com 520 páginas para abordar alguns temas? E nos dias de hoje, a gente está acostumado a linguagem extremamente direta das redes sociais. Logicamente que nós não podemos peticionar como falamos no dia a dia, mas eu acredito que a gente deva prezar por uma linguagem mais concisa, uma linguagem mais clara, de forma que o debate no direito torne-se, inclusive, mais democrático. E, encerrando a exposição, até uma outra brincadeira feita pelo autor, traz exemplos de 2 presidentes norte-americanos. O primeiro é George Washington, que, no seu discurso de posse, ele teve o discurso de posse mais curto de toda a história da democracia americana, com apenas 133 palavras. Enquanto William Harrison proferiu o discurso mais longo de todos os presidentes, com 8.443 palavras. Enquanto George Washington foi um dos presidentes mais reconhecidos, mais importantes de toda a história da democracia moderna, William Harrison veio a falecer apenas um mês depois da sua posse, em decorrência de um resfriado que, por ironia do destino, foi contraído durante a sua posse. Então, a gente pode verificar que, às vezes, nem sempre quanto mais a gente fala, mais claro será. Obrigada, Manuel, verdade. E eu acho que esse livro, inclusive, mostra isso, né? Porque são artigos pequenos e as pessoas conseguem colocar com muita maestria todo o tema. Vejam, alguns têm 3, alguns têm 4 páginas e com todo esse conteúdo que a gente está discutindo aqui. Discutiu na vez passada, vamos discutir hoje e vamos discutir ainda nas próximas. Então, é um livro pequeno, mas no qual os advogados demonstram como podem colocar temas complexos de uma forma objetiva e simples. Bom. Eu acho que, na verdade, só não quero me alongar, né? Esse texto aí, acho que todos deveríamos ler, né? Porque mostra a necessidade da gente ser o mais objetivo possível nas petições, né? Tem ali a questão do ministro Barroso, que fala em 20 laudas, às vezes é impossível, né? Mas tem um fato delicado também, que o ministro José Otávio Noronha diz que adora julgamento virtual. Isso também é delicado, que às vezes o presencial, o contato das partes é importante, né? Mas mostra que não dá para ficar perdendo tempo escrevendo sem finalidade, citando lá 4, 5 jurisprudências. Ó, cita uma jurisprudência boa, a melhor de todas, e abre anexo, né? E dentro só do que o Manuel falou, tem uma história do Einstein, da teoria da relatividade. Eu estava com vários repórteres, perguntaram para ele definir a teoria da relatividade. Ele falou assim: quando você está namorando, beijando uma mulher bonita, 1 minuto parece 1 hora. Quando você está com a bunda na brasa, 1 segundo parece 2 horas. Então, ele definiu certinho a relatividade, tá? Enfim, com poucas palavras também. Obrigado. Bom, vamos dar sequência, então, e o próximo tema é super relevante para a advocacia e né, trata dos honorários e advocacia. Quem escreveu foi o Márcio Vieira Souto Costa Ferreira, do Sérgio Bermudes Advogados, que todos conhecem, e quem vai falar para nós é a Patrícia. Então, o texto é sobre o Márcio Vieira, lá do Sérgio Bermudes Advogados, e é super interessante, como os demais textos do livro, achei super interessante o livro. E ele começa falando o texto de um advogado texano que uma entrevista falou que não cobrava os honorários por dia ou por hora porque ele era um artista. Daí ele linka que talvez essa imagem se explique com tantas dificuldades em compreender a remuneração de um advogado, porque ele questiona como pedir a pecúnia sobre um trabalho de um artista.
até porque o artista também merece uma contraprestação do seu trabalho. E ele vem explicando que os antigos romanos, eles evidenciaram essa palavra, honorários, se tratava de um presente concedido para honrar o profissional liberal que não recebia sua justa retribuição. E ele faz um paralelo com o Código de Ética da OAB, que foi muito feliz em privilegiar a liberdade contratual, seja para o advogado fixar os seus honorários num valor fixo, ou por hora, ou por mês de trabalho, e ele ainda, o Código de Ética dividiu a possibilidade de dividir os honorários, tanto dos honorários de prolabore quanto dos honorários de êxito. Ele fala que, principalmente, tem que tomar cuidado para que os honorários não sejam nem abusivos, nem irrisórios, que deve sempre ser mensurado adequadamente a estrutura e os custos necessários para o atendimento do cliente. E daí ele fala que o artigo 49 estabelece esses parâmetros para que se possa fazer essa mensuração. Ele também enfatiza a importância da contratação, que a contratação seja feita por escrito e que seja estabelecida com clareza o objetivo do contrato, a forma de pagamento e a extensão do serviço. E essa compreensão com os valores devidos, né, vamos pôr no final do contrato, se existe algum valor devido, se pode efetivamente compensar com aquele valor que o cliente vai receber. Então, tudo isso é muito importante estar pré-estabelecido no contrato. Ele fala ainda que deve ser observado o mínimo do valor que normalmente é sugerido pela tabela da OAB, para que não haja uma disparidade da contratação dos advogados, né? Aquele advogado que às vezes apresenta um valor muito irrisório, vai acabar pegando o cliente e acaba desprivilegiando, às vezes, aquele outro profissional que estudou, que fez, que colocou o valor dentro dos parâmetros estabelecidos, que fez lá a precificação e acaba perdendo o cliente por isso. Que é importante observar pelo menos o mínimo que a tabela da OAB estabelece. No texto, o Márcio ele ainda ensina que devem ser apresentados no contrato o que são os honorários contratuais e o que são os honorários de sucumbência. E eu achei muito legal, porque isso é o que a gente sempre tem dificuldade de fazer com que o cliente entenda o que é efetivamente os honorários contratuais e os honorários de sucumbência, porque é muito difícil para o cliente falar, não, você já recebeu os honorários contratuais, como é que você vai receber agora os honorários de sucumbência? Ou, por que eu tenho que pagar os honorários de sucumbência para outra parte? É muito difícil, quando a gente fala isso para o cliente, do cliente entender essa obrigatoriedade, se ele perde a ação, que ele tem que pagar os honorários, né? E daí, entrando nessa questão dos honorários sucumbenciais, ele fala que o novo Código de Processo Civil foi muito feliz em estabelecer os parâmetros do arbitramento dos honorários sucumbenciais. Daí ele fala com relação, por exemplo, à natureza condenatória. Ele fala que deve ser 10% a 20% sobre o valor da condenação. Quando você tem uma sentença declaratória, 10% a 20% sobre o benefício econômico, ou não sendo possível o benefício econômico, sobre o valor atualizado da causa. Se é uma sentença constitutiva, que é de 10% a 20% o benefício econômico, ou não sendo possível mensurar sobre o valor atualizado da causa. E ele faz ainda uma crítica, informando que muitos juízes fixam percentuais irrisórios ou valores irrisórios dos honorários sucumbenciais e não atende esses parâmetros estabelecidos no código, né? Às vezes a gente até fica triste, dá lá os honorários R$1.000, fez um trabalho gigante, fez um estudo super complexo do processo, uma atuação brilhante, vem lá, os honorários são ínfimos. E ele finaliza o texto falando que os honorários sucumbenciais e contratuais são questões relevantes para que se alcance uma melhor prestação de serviços advocatícios, que são essenciais para a administração da justiça. Então, a gente vê que a forma de contratação, estabelecer, hoje em dia, tudo que a gente faz, né, como mudou a nossa forma,
de precificar, de apontar todas as questões, quem vai trabalhar no caso, fazer estimativa de horas, o que vai ser feito, o que vai precisar ser feito, que isso tudo é muito importante para que a gente também não faça uma proposta de honorários muito abaixo daquele serviço que a gente vai prestar, para que não seja muito, para que não haja essa disparidade dos serviços que a gente presta do que aquilo que o cliente pagou, porque às vezes a ação pode durar anos, e quando a gente vai ver, se a gente vai computar lá, você vê, eu ganhei R$50 por mês da ação, ganhei R$30 por mês da ação. Por isso a importância da precificação, que eu acho que é bem importante que a gente faz isso hoje no escritório. Então é isso, pessoal, procurei resumir bem, de uma forma sucinta, esse texto dos honorários. Obrigada, Paty. O Elton quer fazer um comentário, vou passar a palavra para o Elton. Obrigado, Vanessa. Bem rapidinho dessa temática de honorários, né, porque houve uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, né, que tem um papel fundamental, já que foi firmada, né, em sede de recurso repetitivo, e que, por expressa disposição de lei, né, pela primeira vez, tem aquela obrigatoriedade dos tribunais de manter a jurisprudência coesa, né, íntegra. E o que vinha acontecendo, né, em que pese o CPC de 2015 tenha trazido taxativamente os critérios objetivos para a fixação dos honorários, havia uma relutância, né, da fixação e também um lobby fortíssimo, em especial da Fazenda Pública, né, que, como nós sabemos lá pelo relatório CNJ em números, é o maior litigante, mas havia um lobby no sentido do quê? De se afastar essa regra objetiva quando os honorários fossem exorbitantes, né, ou de grande vulto. Primeiro, que é uma situação extremamente delicada por se tratar de uma cláusula aberta, né? O que é exorbitante, quanto é exorbitante num caso, quanto é no outro. Né? Mas, felizmente, e não pensando só na advocacia, mas, felizmente, a interpretação do STJ foi no sentido de que só se aplica a regra lá do parágrafo 8º do 85, né, da fixação equitativa, as causas de valor irrisório ou que não tiver expressão econômica, aí numa tendência, então, de majoração. Né? Nas demais causas, então, não tem essa história de valor exorbitante, né? Aplique-se o critério objetivo do parágrafo 2º. E por que eu digo felizmente, só para encerrar? Porque uma das finalidades, a mensagem do legislador com essa norma foi justamente tornar o processo caro, tornar o processo oneroso. Não poderiam dizer, mas é uma afronta ao acesso à justiça. Não, é para estimular os meios consensuais. É para as partes verem que existem outras portas, né, a chamada justiça multiportas, e realmente para desestimular o litígio. Então, tem todo um viés econômico dessa norma. Obrigado. Viu, sem me alugar aqui, e fazendo minhas as palavras da Patrícia e do Elton, e embora o Clube do Livro aqui seja facilitar a leitura para incentivar uma melhor escrita, um desenvolvimento intelectual, essa questão dos honorários aí, que pese a vitória da OAB, no STJ, enfim, agora é vinculante, que tem que pensar que dentro da faixa de Castro que a gente forma um time, né? Dentro desse time tem vários escritórios, vários setores, e pela nossa forma de trabalhar, a gente trabalha todos com participação. Então, é necessário muita seriedade. A Patrícia já falou, mas eu vou reiterar, porque isso é fundamental, eu sempre fico batendo nessa tecla. A gente tem muita seriedade na hora da precificação dos honorários. Claro que, hoje em dia, infelizmente, o cliente acaba fazendo cotação em 2, 3, 4 escritórios, tem uma questão de mercado, tem o problema da banalização da profissão dos advogados, enfim, tem variáveis de mercado, mas, mesmo assim, a gente tem que pensar muito no nosso contexto, né? E nisso, o tempo do processo, porque todos nós sabemos que ninguém pode viver de sucumbência. A sucumbência tem que ser um plus, tem que ser um extra, tem que ser um incentivo para algo que não está planejado.
O que é importante são honorários contratuais. Daí tem que precificar e tem com muita cautela, porque às vezes você recebeu um êxito lá de R$2.000 dentro de um processo que demorou 48 meses, divida aí os 48 meses pelo êxito e veja quantos processos tem que ter ou tudo mais. Mas fica só a reflexão aí, vamos dar sequência. Obrigada pelos comentários. E agora a gente vai para o nosso último texto de hoje, que é justamente o texto que vai falar um pouquinho do título, né? Que é a Advocacia 5.0, a nova forma de gestão dos escritórios jurídicos. Quem escreveu foi o Tito Amaral de Andrade, e é de um escritório bem conhecido, acho que todo mundo já ouviu falar, do Machado Meyer Advocacia. Quem vai falar para nós desse tema, deixa eu só me encontrar aqui um minutinho, quem vai falar para nós desse tema é o Francisco. Então, Francisco, passo a palavra para você. Obrigado, doutora Vanessa. Boa tarde a todos. Então, como a doutora Vanessa já introduziu, vou falar um pouco sobre o capítulo 5.0, a nova forma de gestão dos escritórios jurídicos, escrito pelo sócio do escritório Machado Meyer Advocacia, Tito Amaral de Andrade. No início do texto, ele traz uma breve retrospectiva da profissão do advogado. Ele destaca que os serviços jurídicos que a advocacia é uma das primeiras profissões da humanidade, mas que recentemente vem passando por profundas transformações. E por isso a gestão dos escritórios de advocacia também tem que ser atualizada. Nesse contexto, ele faz uma breve, a título exemplificativo, ele traz o tamanho do mercado dos serviços jurídicos que esse mercado tem hoje em dia. De acordo com o autor, o mercado de serviços jurídicos movimenta cerca de 700 bilhões de dólares ao ano no mundo todo. No Brasil, é cerca de 50 a 70 bilhões de reais. Nesse contexto, ele apresenta mais dados sobre a advocacia no Brasil, que são dados alarmantes, no meu entendimento, que quanto ao número de advogados, quanto ao número de escritórios e quanto ao número de cursos de direito que estão sendo oferecidos, que nesse cenário de maior competitividade, o escritório que quer se destacar tem que melhorar a sua forma de gestão, tem que reformular como vinha sendo até agora. Para isso, o autor apresenta uma série de caminhos. Dentre eles está o profissionalismo, ou seja, agregar outros profissionais, além de advogados, como gestores, pessoas que entendam de áreas de gestão mesmo, para aprimorar a gestão de escritório. Também ele fala um pouco de marketing e o uso adequado das mídias sociais, respeitando sempre o código de ética da OAB. Fala sobre soluções tecnológicas para agregar ao serviço, ou seja, tirar as tarefas muito repetitivas dos advogados e deixar com que eles trabalhem mais em tarefas analíticas que demandem raciocínio e também para que eles tenham tempo para aprimorar a sua técnica. Outro ponto de destaque é a administração financeira do escritório, que envolve o planejamento, a organização e o controle dos processos. Embora todos esses elementos sejam importantes, o autor traz como ponto-chave a capacidade do escritório reter os profissionais e de criar uma cultura colaborativa, porque, segundo o autor, o escritório que preza pela boa qualidade de serviços precisa ter bons profissionais para prestar esse serviço. Ou seja, nesse contexto, ele finaliza que o foco da advocacia moderna deve ser na resolução objetiva dos problemas, na geração de valor para o cliente e na descentralização da gestão do escritório.
para isso, ele aborda a importância da cultura de se instalar uma cultura de clareza e transformação transformação não, e transparência dentro dos escritórios de advocacia. É basicamente isso, doutora. Obrigada, Francisco. Cláudio, quer fazer um comentário? Deixa eu passar para o Cláudio, então. Sim. Francisco, parabéns. Eu vejo que, como tu sempre coloca nas nossas reuniões, etc., o escritório de advocacia, ele deixou de ser um escritório com advogado e secretária, não é? Ele passou a ser uma empresa, não é? E com isso, para que o escritório tenha uma atividade rentável, não é? Que as pessoas fiquem satisfeitas em trabalhar no escritório e ter a parceria com o escritório, para que a gente consiga atingir o objetivo final, que é a satisfação do cliente, a gente precisa implementar todas essas situações que o Francisco colocou, né? Por exemplo, a importância de um gestor, né, vendo de uma forma macro toda a operação, a controladoria, que é um setor extremamente importante para que faça todo esse monitoramento e contingenciamento de risco, né? O incentivo ao aprimoramento dos profissionais, o plano de carreira para que as pessoas se sintam incentivadas, instigadas, né, a sempre desenvolver o trabalho bacana para que e conquistar espaço dentro da corporação, né? E a situação de planejamento, né? É o que nós estamos aqui no escritório a gente fazendo, né? Em relação a custo, em relação a orçamento, prevendo o futuro, enfim. Eu penso que o escritório, como eu disse, deixou de ser um lugar onde tem um advogado, um estagiário, uma secretária, e passou a ser uma empresa. Obrigada, Cláudio. Efetivamente, já vou passar a palavra para o Tuco para ele fazer as considerações finais, mas efetivamente, desde que a gente começou com a implantação, eu acho, da ISO, né, começamos a trabalhar nessa ideia do escritório como empresa, e de lá para cá a gente só tem aprimorado, e eu acho que isso que é o futuro mesmo. Acho que o Cláudio e o Francisco colocaram de uma forma muito coerente, que, na verdade, hoje em dia, o escritório de advocacia é muito mais que só um escritório de advocacia, né? Ele é uma empresa. Queria agradecer a todo mundo que falou hoje, não terminou ainda, temos vários assuntos super relevantes para o nosso próximo encontro, e agora eu passo a palavra para o Tuco para fazer o fechamento. Obrigado, Vanessa. Parabenizar o Francisco, parabenizar todos os expositores aí. E quando fala gestão 5.0, eu lembrava aqui só, na verdade, todos aqui somos gestores, né? Porque nós temos que fazer a gestão de uma carteira de processos, seja consultivo, seja contencioso, e atender os clientes, né? E daí eu me recordava só que o Abílio Diniz, que já falei isso para alguns, o Abílio Diniz, um dos maiores empresários do Brasil, né? Gerava centenas, dezenas, milhares de empregos, e perguntaram para ele o que era gestão. E ele ensinou assim: gestão pode ser uma multinacional, como pode ser uma pequena empresa, se resume a duas situações: pessoas e processos. Como? Pessoas e processos. Ou você tem numa equipe um time certo, que tem sinergia, está com as pessoas certas, não vai resolver. Só que não basta só as pessoas certas, tem que ter processo, tem que ter fluxo, tem que ter organização. Então, acho que isso também resume o que é o escritório 5.0, acho que a gente está no caminho. Obrigado a todos, né? E vamos desligar e não fiquem nervosos, porque hoje o furacão vai passar lá em Caracas. Daí acho que está todo mundo mais tranquilo, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.